Luiz Felipe, você é um deputado muito aguerrido, importante na oposição, né? E eu queria conversar aqui com você, começando o nosso bate-papo, com 3 bandeiras muito importantes hoje no Brasil. A primeira é a insegurança jurídica. O Brasil vem vivendo um drama de que parece que o que está na lei, na Constituição, não vale mais. O que vale é a opinião pessoal de juízes. Como você vê as reformas que estão tramitando hoje no Congresso Nacional para acabar com essa enorme distorção que hoje é um poder judiciário com um ativismo que, na verdade, causa ingerência em outros poderes como o legislativo e o executivo? Exatamente. Olha, obrigado pelo ensejo, porque esse é talvez um tema mais perigoso que a gente está lidando agora. O problema do judiciário não é de hoje. São 30 anos aí de reformas e micro-reformas que geraram o estado de coisa que a gente vê agora no judiciário, né? Esse judiciário interventor, tirânico, arbitrário, fisiológico, partidário, né? Então, isso não é o que estava na mente do Constituinte de 88. No governo passado, nós já vimos que o judiciário não era um judiciário. Era, assim, quase que um outro poder político que fazia um contraponto ao poder executivo do qual a agenda eles eram contra. Então, eles passaram julgamento na agenda do governo Bolsonaro e agiram contra. Agora, nós vemos exatamente o oposto. É um judiciário que ajuda um governo débil, que não tem apoiamento parlamentar, não tem apoiamento popular. As narrativas e os planos do governo são natimortos, moribundos, já se venceram pelo tempo, são arcaicos, não se aplica ao século XXI, sobretudo no Brasil do século XXI, mas eles estão defendendo esse modelo porque o governo quer isso. Não podemos ter esse estado de coisas mais indo adiante. Então, se a gente não fizer uma reforma do judiciário, ou micro-reformas que seja, certamente a gente vai ter um lodaçal de mediocridade como eu diria que nossa previsão de futuro. Eu não quero isso. Imagino que a maioria da população e os representantes também não querem isso. E, infelizmente, o único gatilho que houve para que fizéssemos, de fato, botássemos em pauta, colocássemos em pauta alguma reforma do judiciário, lembrando, tem várias propostas. Eu sou um dos que mais defende a reforma mais completa e mais ampla. Agora, tem vários microajustes, acabar com o foro privilegiado, estabelecer mandatos, transformar o judiciário numa corte constitucional. Então, tem vários projetos. O que eu faço é fazer um projeto geral que engloba tudo. Então, vejo que o problema já é mais antigo, porque você fazer os projetos e fazer tramitar, demora. Então, mais deputados também percebem isso. Só que o todo não quer fazer isso. Os líderes partidários não querem avançar. E só teve algum avanço agora porque o judiciário interferiu nas emendas parlamentares individuais. Aí eles se avogaram, bom, agora a gente tem que fazer alguma coisa contra. Então você veja que eu acho que o esteio dos deputados ainda não são deputados e parlamentares em geral, vou incluir os senadores aqui. Então os parlamentares ainda não defendem aquilo que eles deveriam estar defendendo, que é a priori o Estado de Direito, a Constituição, o regimento interno e como é que você trata a coisa pública, com separação de poderes, com harmonia e discussão entre poderes e não com interferências, atropelos e a venda efetiva do poder, que é isso que está acontecendo com o poder legislativo, que é sucessivamente vendido e nessa composição de venda não é para fazer reforma do judiciário, porque fazia parte de algum acordo em alguma mansão lá de Brasília. Então você veja, esse é o estado de coisas, mas temos que aproveitar, temos aí uma abertura para fazer algumas reformas e eu espero que isso logre sucesso mais adiante. E o que você acha que aprova? Por exemplo, fim de decisões monocráticas? Que medidas você acha que nessa pauta tem mais chance de ser aprovada? Olha, bom, vamos aqui às 2 emendas constitucionais que foram votadas, não votadas, mas ao menos colocadas em pautas na CCJ. A PEC 8, a PEC 8 ela acaba com as decisões monocráticas. Isso. Nada mais é do que uma reiteração do que é a Constituição. Exatamente. Ela entra em mais detalhe do que está escrito na Constituição. Então, não é para um juiz tomar decisão monocrática. Ali, a PEC 8, ela reafirma isso e dá mais detalhes de trâmites para bloquear qualquer tentativa que venha para se estabelecer a decisão monocrática. Então, a PEC 8 eu diria que é extremamente fácil de se passar.
A PEC 28, da qual eu fui relator... No plenário, você acha que no plenário? Sim, porque ela reitera a Constituição. Sim, ela reitera a Constituição. A PEC 28, que eu fui relator na CCJ, ela não somente, ela também acaba com as decisões monocráticas, ela faz essa limitação, mas ela tem um outro aspecto que eu acho que é também muito importante, né? Ela tem um aspecto neutralizador do judiciário na sua tentativa de fazer ativismo judicial, que eu acho que é fundamental. O que ela diz? Ela diz que o Poder Legislativo pode conclamar para si um parecer que foi tomado monocraticamente ou em colegiado do Judiciário e avogar para si se aquilo é válido ou não, como sendo uma regra. Então, ele suspende uma medida do Judiciário durante um tempo determinado, ao final do qual caduca-se, pode ser renovado por um igual período, mas o Judiciário, se ele quiser romper com essa suspensão, o Judiciário ainda tem a última palavra e pode, por maioria absoluta, por 4/5 dos juízes, acabar com a suspensão. Então, ou seja, é um freio no ativismo judicial. Então, a PEC 28, na minha opinião, que é a que eu fui relator na CCJ, ela é mais completa, porque ela tem 2 itens. Não só ela reitera o que a PEC 8 diz, né, reitera o fim da decisão monocrática, mas ela também cria uma defensoria do Legislativo contra a atividade legislativa que o Judiciário está praticando. Lembrando, não cabe ao Judiciário legislar em absolutamente nada. O Judiciário deveria estar completamente passivo. E a gente vê os termos que estão sendo usados lá na Câmara, um judiciário hiperativo ou ativismo judicial. Eu estou vendo o Judiciário como tirania, né, porque você não tem como... tem como recorrer, não tem última instância. Não tem última instância, não tem como você limitar aquelas decisões, fazer um debate daquilo, são 1 ou 2 juízes que já decidem aquilo. Então, isso não é condizente com um Estado de Direito, com separação de poderes, com a legalidade sendo observada. Então, é isso que a gente precisa resgatar. Com certeza. Aliás, precisa explicar isso melhor, porque toda vez que nós lemos na imprensa, mostra que é como se o Legislativo teria a canetada final para invalidar medidas do Judiciário. Então, isso é uma coisa que precisa deixar bem claro, porque do jeito que você está dizendo, é muito importante. No fundo, isto continua sendo a última instância, o Judiciário. Exatamente. Mas aí vai ter que precisar da maioria absoluta. Exatamente. Então, até as reformas do Judiciário que eu protagonizei, a mídia transformou aquilo num ato imperial, de acabar com a justiça no Brasil. Então você veja que estamos num estado de coisas extremamente tóxico. Quem é o tóxico aqui chama-se Estado brasileiro. O Estado brasileiro é tóxico. Ele tem instituições aparelhadas, ele tem recursos nossos e ele usa esses recursos para desinformar a população, para comprar apoio parlamentar e fazer aplicar e executar o que o Estado quer. E a população, a sociedade, os representantes da sociedade não têm espaço qualquer de fala ou de poder retrucar a altura do desafio. E acho que é isso que é o estado de coisa agora. Por isso que a gente tem que pontuar isso, por mais que você é um grande estudioso, não só da história do Brasil, mas também da ciência política em geral, das instituições, e eu também. A gente preza pelo institucionalismo, mas é aquela coisa, em que momento o institucionalismo se torna, o excesso de institucionalismo se torna uma tirania de Estado, e em que momento a falta de institucionalização gera caos e gera desordem. Então, o Estado de Direito é uma linha muito fina e tênue, fácil de se romper para um lado ou para o outro. E eu vejo exatamente que a gente já rompeu isso, só que para o lado do tirania de Estado. Para mim, está nítido isso. E eu vejo a mídia regurgitando o que é a vontade das instituições de Estado. Isso é uma imposição na sociedade que quer se proteger dessas medidas tirânicas. É assim que eu vejo. Então, até podemos extrapolar para uma conclusão aqui que eu vejo que o nosso perfil, pelo menos o meu perfil, não quero te incluir isso, mas eu imagino que você tenha um perfil similar. Nós queremos a paz, a ordem, a legalidade, o Estado de Direito, separação de poderes, transparência. Queremos a livre iniciativa, as liberdades individuais, universais, intransigivelmente.
mas nós não temos isso. Então, que tipo de ativista, eleitor, representante nós precisamos? É isso que eu tenho pautado. Nós precisamos de um conservador revolucionário.